Boa noite a todos, penso que me conseguem ouvir. Vou desativar o som a todos, é o habitual. Alexandre, está um barulho estranho aí atrás. É o meu computador, provavelmente, que está aqui a fazer um barulho. Está aqui a carburar. Como é que tu tens? Já percebi. Ok. Aqui à espera que o Adolfo já entrou. Aí que estou a ver, não estou com a câmera, pois não? Boa noite, Adolfo. Consegues-me ouvir? Consigo, espera aí que eu não estou com câmera, pois não? Espera aí. Não. Já estou. Já estás. Sem instante. É porque eu tenho a secretária virada para a janela, mas às tantas a luz está escura, mas aqui... Vou ligar aqui a luz de cima, está bem? Só aqui, entretanto, pôr isto live no Facebook. E já estamos live. Agradeço a todos os que já se juntaram a nós e agradeço também ao Adolfo Mesquita Nunes por se juntar a mais uma conversa digital que tenho estado a organizar ao longo dos últimos dias e, portanto, o tema desta conversa digital para a qual convidei o Adolfo, destacado dirigente e destacado quadro político da nossa sociedade, tem necessariamente a ver com os desafios do dia seguinte, ou seja, com a resposta que, enquanto sociedade, teremos de dar do ponto de vista social, económico, político, a seguir a terminar a quarentena e quando retomarmos àquela que se pode chamar uma situação normal. E agradecendo a todos
e aproveitando para relembrar que vou colocar o link da campanha Unidos por Portugal da SIC Esperança, acaba de ser colocado, para que quem quiser doar o possa fazer, para a campanha SIC Unidos por Portugal da SIC Esperança. Agradeço mais uma vez ao Adolfo e fazia uma questão. Na tua opinião, quais são os principais desafios que iremos ter enquanto comunidade no dia seguinte a esta emergência para a qual o país foi chamado? E mais uma vez agradeço a tua disponibilidade para partilhares connosco um pouco do teu tempo e um pouco também do teu conhecimento. Muito obrigado, Adolfo. Força. Olá, boa noite. Está a correr bem? Estão-me a ouvir? Sim. Ok, certo. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer o convite que me fizeram e uma saudação particular a todos vocês. Há algumas pessoas que eu vejo aqui do CDS, algures aqui no meio deste puzzle. E, portanto, saudações também para esses que vieram até aqui também atrás de mim. Eu acho que, tentando ocupar o menor espaço de tempo possível, que é para podermos depois rentabilizar isto com a conversa, eu acho que é um certo atrevimento fazer prognósticos sobre aquilo que nos vai acontecer como país e como economia, porque aquilo que está a acontecer connosco nunca aconteceu neste tempo tão global e de tanta interconectividade. Nunca aconteceu fechar-se uma economia e, portanto, não sabemos os efeitos. Há imensas previsões e há imensos estudos, cada um com pressupostos distintos e cada um com resultados muito diferentes, o que demonstra que eu acho que é muito um certo atrevimento, embora haja consultoras que têm a obrigação de começar a pôr estudos cá fora. E, portanto, dependendo do tempo que a economia vai parar, que vai congelar, os efeitos também são diferentes. Agora, há uma coisa que nós sabemos, e isso é visível também um pouco nesta discussão, ou nesta conversa, entre a Europa do Sul, se quisermos, e uma Europa Central, é que nós temos uma economia profundamente endividada, temos um país que tem uma carga fiscal máxima e temos as famílias e as empresas com poupanças em mínimos. E, portanto, o nosso balão de segurança, ou a nossa almofada, não existe. É verdade que temos o primeiro excedente da nossa história democrática, mas é a mesma coisa que estarmos a querer pagar uma dívida de 1.600 euros com 16 cêntimos que conseguimos poupar ano passado para este. E, portanto, uma coisa é certa, seja o que for a consequência global desta economia, nós temos muito poucas condições para passar por isto de forma menos dolorosa. E é por isso, há uns dias, o primeiro-ministro do Canadá dizia: vamos injetar dinheiro na economia porque por algum motivo andamos aqui a poupar. É a mesma expressão dele: poupámos durante vários anos para podermos agora gastar numa emergência. E é a mesma coisa que os holandeses estão a dizer, e não é que eu seja propriamente adepto ou fã da forma como os holandeses estão a gerir esta questão. Agora, perante isto, a decisão que eu acho que está na cabeça dos governos é como é que nós procuramos conciliar duas coisas, que é combater a pandemia e, ao mesmo tempo, manter viva a economia. E esta discussão, provavelmente, hoje começa já a ser mais palatável, podemos falar disto, há uns dias não era, mas acho que temos de trazer para cima da mesa a questão de que a pobreza mata. A pobreza é a maior causa de morte das pessoas, porque com pessoas sem emprego não podem comprar medicamentos, não podem ter acesso a cuidados de saúde, não têm acesso a uma habitação condigna e, portanto, a pobreza é causa de morte, ou causa de causas de morte. E uma economia com desemprego galopante, com pessoas levadas ao desespero, acabadas de sair de uma crise há muito poucos anos, é um problema cuja dimensão pode ser muito maior, incomensuravelmente maior, aquilo que estamos a assistir com a pandemia. Isto não significa
que nós devêssemos ter feito outras coisas, porque aquilo que a Europa está a fazer, de fechar, era impossível que Portugal dissesse nós não vamos fechar, mas também não tínhamos tempo para ter outra reação que não esta. Agora, se o vírus persistir, ou seja, se conseguirmos combater a pandemia, mas não o vírus, e demorar algum tempo até chegar a cura ou as vacinas, nós temos de nos preparar para o próximo inverno. E aí eu penso que é a discussão que está a ser tida em vários fóruns, e é como é que nós conseguimos então fazer esta compatibilização, que passaria eventualmente por quarentenas ou por isolamentos seletivos. Mas isto implica um investimento muito grande e muito significativo em testes, não testes de detecção de Covid, mas testes sobre a imunidade que uns têm e outros não ao vírus, para permitir que eles possam estar a trabalhar, e também um investimento muito grande em equipamentos de proteção individual, porque as pessoas não podem estar neste clima enquanto não se chegar a cura, ou enquanto não se chegar uma vacina ou uma prevenção, não podem estar sujeitas ou expostas a isto. Porque uma coisa é certa, muito mais do que uma gripe, como é evidente, porque nenhuma sociedade, sobretudo uma sociedade com a transparência com que hoje temos no acesso à informação, nenhuma sociedade está preparada para assistir impávida ao colapso sistema de saúde. E aquilo, as imagens que vimos de Itália e algumas que nos chegam de Espanha, não há nenhuma sociedade que aceite e que tolere uma coisa daquelas. Por mais que o problema económico exista e que o venhamos a ter e que haja pessoas com coisas e de fome, a verdade é que concentrar em 15 dias aquelas imagens, a verdade é que elas desafiam o poder político, não é? E desafiam os políticos a ter que responder. Agora, há várias coisas que dizem que vão acontecer e que politicamente eu acho que são relevantes, e são relevantes para as pessoas que estão no espaço político à direita do Partido Socialista, que eu acho que era interessante que pudéssemos discutir e sobretudo tê-las presentes, porque há uma batalha ideológica que já está a ser travada, que vai desde a tentativa, e eu sobre isso não vou perder muito tempo, mas desde a tentativa de reescrever a história da Troika, porque já estão a querer dizer que, de alguma maneira, o comportamento que o Primeiro-Ministro António Costa teve com a Holanda é aquilo que nós deveríamos ter tido, e se tivéssemos tido esse comportamento, as coisas teriam sido muito diferentes, mas deixo isso para outra coisa, porque não tem tanto a ver com a pandemia, mas um bocadinho esta ideia de que, a partir do momento em que nós estamos neste estado de emergência e é preciso que o Estado atue, de alguma maneira se confirma que o motor da economia tem que ser o Estado. E que tudo aquilo que nós andamos a dizer sobre a economia liberal, sobre a economia de mercado, uns mais liberais do que outros, mas dentro de uma certa lógica de economia capitalista, e que isso, no fundo, está a ser colocado em causa e posto em crise e, portanto, falhou. E isso é uma discussão que está a acontecer e, se seguirem, eu como sigo bastante a política espanhola por defeito de ter nascido muito perto da fronteira, já se começa mesmo a falar em nacionalizações de uma maneira com mais propriedade ou com mais perigo do que aquelas que se falam aqui. Mas, e eu sobre isso gostava de perder algum tempo. A primeira coisa para dizer que aquilo que se passa num estado de emergência, nomeadamente fechar fronteiras, ou ter que fazer requisições civis, ou ter que proibir o direito à greve, ou ter que expropriar o que quer que seja, o estado de emergência serve precisamente para tolerarmos coisas que não toleraríamos em nenhuma outra circunstância. Portanto, achar que aquilo que se passa num estado de emergência é a demonstração de que isso é que está certo, é um contrassenso desde o começo. E para a esquerda que nos diz que agora andou a falar do Estado e do SNS e da necessidade do Estado de apoiar as empresas, é possível reverter a questão, dizer, ok, então vocês significa, portanto, que são a favor de se fechar as fronteiras, porque é aquilo que estamos a fazer no estado de emergência. Então, se aquilo que se faz no estado de emergência é aquilo que está correto, é aquilo que está certo, e é aquilo que é a vitória ideológica, então temos de convir que a extrema-direita tinha razão ao dizer que era preciso fechar fronteiras. E, como é evidente, isto é um absurdo. Portanto, aquilo que se passa no estado de emergência e aquilo que nós pedimos no estado de emergência é emergente e é extraordinário. E é para isso que era suposto o Estado ter finanças sãs. É precisamente para uma situação de calamidade, uma situação que nos obriga a atuar de uma maneira extravagante, portanto, que nunca toleraríamos de outra maneira, era precisamente para isso que servem contas sãs.
E serve ter um módico de carga fiscal com o qual podemos trabalhar e ter cofres que possam acorrer às necessidades. Mas, por outro lado, esta ideia de que, de alguma maneira, isto vem demonstrar o falhanço ou o fracasso de uma certa forma de estar consumista, capitalista, das empresas e do lucro e etc., eu gostava de refletir um bocado convosco, no sentido de vos dizer que, fazer talvez um bocadinho o histórico. A China anunciou no princípio de janeiro ao mundo, depois de ter passado muito tempo a tentar esconder, temos aqui um vírus. E detectaram o vírus e caracterizaram-no. Caracterizaram-no, sobretudo, com recurso a ciência e inovações importadas dos Estados Unidos. Globalização. Mas no momento em que o fizeram, portanto, no momento em que colocaram o conhecimento público, nessa mesma semana, o mundo inteiro e a comunidade científica mundial, graças aos instrumentos da globalização, começaram a pensar como é que se poderia resolver isto. E, em poucas semanas, os alemães tinham criado o teste que nós hoje usamos, exceto nos Estados Unidos, o teste para se detectar se a pessoa tem Covid ou não. Uma coisa que não existia, um vírus que era desconhecido há semanas. E o teste foi criado em semanas. No dia 25 de março, portanto, poucos, 2 meses e pouco, a seguir à China ter revelado a existência do vírus, já existem 143 potenciais medicamentos ou vacinas em testes para atuar. Isto era completamente impensável há 50 anos. Há 50 anos, sem a globalização, era impensável que um vírus que era absolutamente desconhecido, em 3 meses, nós já estivéssemos neste ponto. Mais, e que já se dissesse que para o ano, atenção, um ano parece-nos muito, não é? Que só tínhamos uma vacina daqui a um ano. Mas pensem nisto. Estamos a falar de um cataclismo, de uma coisa verdadeiramente extraordinária que ninguém viu chegar, e num ano, que é preciso fazer testes e ensaios, e num ano, todos nós achamos provável, já temos uma vacina. Portanto, isto significa, ao contrário daquilo que nos diziam, ou que nos dizem, que este mundo global de trocas comerciais entre os países e em que os países colaboram entre si, resulta. Dizem muitas vezes, está bem, mas o vírus não teria chegado cá tão depressa com a globalização. E, portanto, isto é sinal de que, no fundo, estamos aqui perante um vírus fruto da globalização. Só que, se é verdade que com o turismo e com as ligações aéreas e empresariais as pessoas se deslocam mais, também é verdade que é por causa disso que nós hoje estamos muito mais imunizados relativamente a muitos outros vírus, porque nos misturamos e passamos uns aos outros. Ou seja, também é a globalização que faz com que nós estejamos mais preparados para desafios externos. Não significa que não possamos apanhar com uma coisa destas como apanhamos, mas houve muitas outras que não apanhamos ou que resolvemos a tempo por causa disto. Aliás, a gripe suína, há uns anos, os países que tiveram mais problemas foram países insulares, porque têm menos ligações e têm menos misturas e menos mesclagem. E, portanto, dar-vos conta, eu queria só falar 15 minutos, mas vou então falar 20 só para terminar, dar-vos conta de que é falso que este vírus e aquilo que provocou nas nossas economias e este stress em que estejamos causados seja a demonstração que o capitalismo falhou. Pelo contrário, se não fosse o capitalismo, nós não teríamos uma resposta tão concreta. Nem estávamos a fazer aqui conferências em Zoom, nem havia sistemas de voluntários com comércio eletrónico, nem havia aulas remotas, nem havia todas estas possibilidades. E as fronteiras fechadas, para onde muita gente diz que vamos porque é preciso não estar tão dependente do fornecimento de um determinado material de um determinado país, as fronteiras fechadas, isso não vai durar mais do que o combate à pandemia. Porque é impossível para um país, qualquer país que ele seja, viver autonomamente com tudo aquilo que é necessário para combater uma pandemia como esta. Ou qualquer outro desafio que nos possa ter, porque hoje pode ser uma pandemia, amanhã, e toda a gente diz, mas como é que não se poupou dinheiro para uma coisa destas? Mas amanhã pode ser um terremoto.
E toda a gente vai dizer como é que não se poupou dinheiro para um terremoto, ou para um maremoto, ou o que quer que seja. E nenhum país está em condições de, sozinho, com fronteiras fechadas, assegurar o funcionamento da sua economia. Eu não sei em que é que vocês trabalham e o que é que estou a estudar, o que é que cada um de vocês está a fazer, mas pensem que eu no outro dia vi porque eu estava a escrever um artigo, vi um exemplo que me esqueci de trazer, que tinha a ver com a boneca Barbie. A boneca Barbie envolve mais de uma dezena de países, porque os cabelos vêm de um sítio, a roupa vem da outra, o plástico vem não sei do quê, e portanto, tudo aquilo que nós temos nas nossas economias vem de não sei quantos países. E diz, está bem, mas isto nada impede Portugal de produzir uma boneca Barbie na mesma. De facto, nada impede. Só que a nossa escala como país nunca vai ser rentável fazer bonecas Barbies e, portanto, não vamos ter bonecas Barbies para quem for relevante ter uma boneca Barbie. Coisa diferente é achar, e isso acho que sim, que a Europa vai ter aquilo que durante muitos anos foram desígnios na área da defesa, pacotes de investimento na área da defesa, com reservas estratégicas, provavelmente vamos ter na área da saúde, onde o setor privado vai ser essencial, porque os Estados sozinhos não fazem isto. Portanto, podemos ter, sim senhor, um certo redirecionamento com a pressão política para áreas da economia que se possam casar ou que possam ajudar nesta pandemia. Ou na área da saúde pública. Estes 3 minutos, só para dizer que me faltam, para dizer o seguinte. Também ouvi dizer mais 2 coisas que me parecem que são erradas sobre o dia seguinte. O primeiro provou-se que a Europa não estava preparada para resolver este problema, porque o vírus está a espalhar-se por todo lado, e um regime como o chinês, que é mais autoritário, consegue resolver o problema porque consegue conter as pessoas e consegue pôr uma polícia em cada esquina e, portanto, foram mais eficazes para resolver este problema. E, portanto, teríamos de convir que as pessoas vão poder começar a preferir, e com razão, regimes autoritários que as protegem. E agora, com as medidas do estado de emergência, vem muito essa conversa. Vamos lá ver. Um Estado autoritário preocupa-se primeiro com o Estado, com a sua legitimidade e com a sua imagem, e só depois com o bem comum. Aquilo que aconteceu, aquilo que nos está a acontecer, é precisamente boa parte da China ter escondido durante meses aquilo que se estava a passar. E, portanto, é mentira que o regime autoritário tenha resolvido melhor o problema do que uma democracia liberal como as nossas. Podemos tardar mais tempo a resolver, mas resolvemos mais tendo em conta o bem comum e durante mais tempo. O segundo aspecto é a de que isto vem com o medo que gera nas pessoas, e de facto as pessoas estão com medo e estão apreensivas, vamos ter um certo fortalecimento dos populismos e dos populistas. E aí eu estou em profundo desacordo, mas enfim, é uma conjetura. Porquê? Porque os populistas tendem a ser muito bons a tratar de ameaças imaginárias ou de ameaças vagas. E para isso também dão respostas vagas. Quando as pessoas sentem um problema real que as condiciona no seu dia-a-dia, os populistas, porque nunca têm respostas concretas para nada, para além de respostas utópicas, nunca conseguem dar resposta. E isto é um problema que nós estamos a assistir, por exemplo, em Portugal, para quem, como eu, considera que o André Ventura é um populista, para dizer o mínimo, a incapacidade que ele tem neste momento de aparecer e de dizer coisas. Porque ninguém quer saber do que ele tem para dizer. O segundo aspecto é que nós, neste momento, preocupamos-nos em ouvir aqueles que sabem, que são os cientistas, os experts, aqueles que podem dar um contributo importante para isto. E eu acho que a política se deve sobrepor, porque acho que as decisões políticas são bastante relevantes e são importantes, mas há uma coisa que é certa. O populismo vive da degradação de todas as outras fontes de conhecimento e de saber de uma sociedade, que são descartados em nome da luz do populista que está de serviço. Portanto, a circunstância de as sociedades estarem a querer prestar atenção aos experts, aos cientistas, àqueles que podem dizer e àqueles que podem efetivamente resolver o problema, retiram margem para isso. Aliás, o Trump rapidamente voltou atrás nas suas considerações, porque, mesmo que ele continue a considerar que estava certo na política que devia fazer,
aquelas ideias de inimigo externo e dos chineses e mais não sei o quê, estavam a chocar com aquilo que era a percepção das pessoas que queriam ouvir quem sabia. E, portanto, ele rapidamente teve de reorientar o discurso. Pronto, já falei 21 minutos, portanto, o resto agora... Houve aqui várias coisas que eu tinha para dizer, mas pode ficar para... Muito bem, obrigado, Adolfo, pela tua introdução. Dizer-te que já temos aqui vários inscritos e pessoas interessadas em fazer-te questões e, portanto, vou passar a palavra ao primeiro, que é o João Pedro Luís. Um abraço para Porto Alegre. Alexandre, está-me a ouvir bem? Sim, sim. Está tudo? Boa noite a todos. Gostava de cumprimentar em especial o nosso convidado de hoje, o Adolfo Mesquita Nunes, e dizer a minha pergunta prende-se um bocadinho com aquela parte que frisaste agora no fim, que tem a ver com os Estados Unidos da América e com Donald Trump. E aquilo que eu gostava de saber é como é que tu avalias a gestão de Trump e dos Estados Unidos da América, ou seja, a gestão da sua administração face a esta pandemia do Covid-19, e perceber também se sim ou se não, ou seja, se os Estados Unidos da América estão ou não estão mais preparados que a maior parte dos outros países no tal dia seguinte e nos tais desafios do dia seguinte que dão nome a esta nossa conversa digital. Obrigado, um abraço. Obrigado, João Pedro. Força, Adolfo. Queres um a um? Nós temos feito 1 a 1, mas queres que junte? Espera aí, tenho que dar o som. Pois eu estou com o som ligado, Alexandre. Já estás? Adolfo. Ok. Desculpa lá, estava aqui a tentar desligar do mute e não ouvi. Tu queres fazer 3? Queres fazer grupos? Não, não percebi. É o que tu preferires. Grupos? Não é diferente. Como é que costumam fazer? Fazemos 1 a 1 normalmente. Ok. Ok. O que exige maior capacidade de síntese, mas eu penso que conseguirás. Quantas perguntas há? Neste momento já temos 6 pessoas a querer fazer questões. É melhor Costumam até mais? Então, então junta lá 2 ou 3. Ok, vou juntar 3 e... Tá bem. Diana Camões, força. Não sei se me conseguem me ouvir. Sim, força. Muito boa noite a todos. Começo por cumprimentar o nosso convidado. Na semana passada, numa entrevista à RTP, o líder do PSD falou na necessidade, neste futuro próximo após esta crise com o coronavírus, se vir a colocar a necessidade de um governo de salvação nacional, que nos remete um pouco para a ideia de um bloco central semelhante àquele que tivemos com Mário Soares e com Mota Pinto. No entanto, o que é que considera que seria necessário para a direita conseguir voltar a governar? E como é óbvio, quando se fala em direita, quando se fala numa hipotética futura coligação de direita semelhante àquela que tivemos com a Aliança Democrática, não se impede que se possam vir a realizar as tais reformas estruturais que muito gostam de invocar. Mas não considera que seria necessário que a direita conseguisse, pese embora mantivesse a individualidade de cada partido, conseguisse começar a construir um projeto para que de facto consiga construir uma verdadeira alternativa ao atual governo. E outra questão que se prende mais com o plano internacional, qual é a sua opinião sobre os desenvolvimentos mais recentes na Hungria, dado que Orbán, mais uma vez, aproveitando-se de uma situação de emergência, aproveitando-se do coronavírus, tem utilizado o poder democrático para destruir a democracia já muito insistente na Hungria. Muito obrigada. Muito obrigado, Diana. Entretanto, vou dar a palavra ao António Saraiva. É melhor os participantes inscreverem-se no chat através da opção levantar a mão, porque depois às vezes no chat vou perdendo os nomes e posso aqui depois falhar com alguém que se inscreveu. Mas ainda assim, última questão desta primeira ronda, António Saraiva, força. Boa noite a todos, boa noite, Adolfo. A minha questão vai mais ou menos, como é que eu ia dizer, tendo em conta a crise que estamos a viver, os impactos numa área que penso que saberá responder melhor do que ninguém nesta conferência, os impactos que esta crise vai ter para o turismo, não só a nível nacional, mas também a nível mundial. A minha outra questão, que vai mais ou menos de encontro à primeira, é se a descida do preço do barril de petróleo pode ser uma luz ao fundo do túnel para resolvermos esta crise. Obrigado. Muito obrigado, António. Força, Adolfo. Vou-te dar o som. Penso que já estás. Já. Ok. Sim, senhor. Talvez começar já por esta última, porque me
mais fácil, embora seja provavelmente a resposta mais complexa. Para uma economia como a nossa, que depende tanto do turismo, isto vai ser um rombo bastante significativo. Porque o turismo vai demorar mais tempo a recompor-se, economicamente e culturalmente. Economicamente, porque as coisas são planeadas com tempo, as operações turísticas são planeadas com tempo e, portanto, uma coisa agora já estaríamos a trabalhar no próximo ano e, portanto, se estamos nessa situação de incerteza, quanto mais tempo isto demorar, mais se compromete o ano seguinte. Mas culturalmente, porque durante algum tempo vamos sentir o medo de estar com grandes moldes de pessoas, por isso é que eu acho que o turismo de congressos vai levar um rumo muito grande para muito tempo, mas acho também que a própria experiência da viagem vai mudar. Muitos de vocês são mais novos e, portanto, se calhar, quando viajam de avião, sempre viajaram a mostrar os líquidos e a tirar os líquidos das malas, mas isso só aconteceu depois de uma tentativa de um atentado terrorista com líquidos. Provavelmente, além de mostrarmos os líquidos, vamos ter que mostrar a temperatura nos próximos voos, com tudo que isso vai trazer de instabilidade, de imprevisibilidade relativamente à... É um setor que vai demorar mais tempo a recompor-se e que na nossa economia é catastrófico, porque o peso supostamente anda ali à volta dos 10% do PIB, mas o peso direto, fora tudo aquilo que é a economia que decorre de termos cá 20 milhões de pessoas termos 20 milhões de pessoas que vinham cá, com tudo aquilo que isso depois também traz. Agora, uma coisa que para mim é certa, é que pode tardar mais tempo, mas é inevitável que o turismo cresça, porque o turismo, do ponto de vista financeiro, cultural, etc., é uma indústria do tempo do capitalismo e de retirar pessoas da pobreza. Portanto, quanto mais pessoas retirarmos da pobreza, mais teremos pessoas a viajar, porque essa é uma ambição social normal. Estados Unidos, vamos lá ver, Donald Trump às vezes é como aquele relógio errado, pode estar certo em algumas vezes, mas mesmo quando está certo, tem sempre a sensação de que não consegue exprimir-se com os pressupostos que eu exprimiria e com a sensatez política que eu exprimiria. Onde é que eu acho que ele estava errado e onde é que eu acho que ele podia ter, por algum fundo de razão, tendo-se expressado de uma maneira que eu jamais poderei aceitar. Errado quando cria inimigos externos e quando desvaloriza por completo aquilo que os cientistas dizem, quando não quer saber em absoluto daquilo que é a realidade até ela lhe bater à porta, e portanto a falta de previsão e de ouvir quem sabe faz-me alguma confusão, e acho que ele aí esteve errado. Está certo na dúvida metodológica que só vamos poder confirmar quando isto passar sobre se as reações que estamos a ter são desproporcionais ou não à ameaça que nós temos. Porque quando estamos a viver sob a ameaça, ela é tão grande que, quer dizer, quando temos uma casa a pegar fogo, a nossa reação é correr ao fogo, como é evidente. Portanto, mas aquilo que ele diz é que pela economia vai morrer muito mais gente. E nós só vamos saber isso mais tarde. É interessante, ou era interessante, a existência de várias estratégias de combate à pandemia para podermos comparar. E por isso é muito positivo, enfim, independentemente das consequências, mas é positivo que haja um país que faz lockdown, outro país que não faz lockdown, para podermos comparar e podermos ver quem é que reagiu melhor e aprender com isto. O pequeno problema nisso, neste momento, reside na circunstância de os dados e do conhecimento não casarem uns com os outros. Não o conhecimento científico sobre o que é a doença, ou o que é o vírus, mas a forma como cada país contabiliza ou não contabiliza mortes, como é que contabiliza ou não contabiliza casos, como é que contabiliza ou não contabiliza sintomas, os que testam e os que não testam, e, portanto, mesmo que nós possamos olhar para vários países distintos e tentar retirar algumas conclusões, os problemas metodológicos da comparação, comparar com uma comparação simples, vão ser muito difíceis. Agora, como é evidente, uma economia muito dependente do setor privado, como é o caso dos Estados Unidos, muito aberta,
quer dizer, muito aberta não, mas com muita capacidade de se abrir, que é diferente. E com um fito muito mais empresarial que o nosso, está mais preparado do que uma economia como a nossa, que ainda para mais é muito pequena e está muito, muito endividada e tem uma excessiva dependência, ou não tem excessiva, mas tem uma dependência muito grande na indústria que leva a maior talhada, pelo menos a talhada mais imediata, e atenção, vai ser galopante o desemprego. Porque, se bem se recordam, eu tive essa sorte, o turismo foi a única atividade económica que durante a crise se comportou bem. E os anos de crescimento significativo do turismo, quando o turismo começa a dar o salto, é quando o desemprego começa a descer de forma significativa em Portugal. E, portanto, absorveu muita gente. E a maior parte dessas pessoas não tem tesouraria. É por isso que a estratégia do governo de fazer créditos ou de alguma maneira, ajudar as empresas através de endividamento não é um caminho bom para as pequenas e médias empresas. Uma grande empresa que sabe que vai cá continuar se passar pela tormenta e, portanto, pode endividar-se, mas o tecido empresarial português de pequenas e médias empresas não convive bem com mais uma estratégia de endividamento. E, portanto, seria preferível ter outro tipo de políticas que não implicassem o endividamento. Depois, a pergunta da Diana é mais complicada porque obrigar-me a estar a falar sobre o vosso partido e eu já nem quero falar sobre o meu, quanto mais sobre o vosso. Mas há uma coisa que eu sei, e isto é mais cínico do que político. O Partido Socialista ficou descansadíssimo no dia que nós tivemos PSD-CDS, maioria absoluta para governar, gerir a crise. E eu acho que nós não devíamos ter pressa nenhuma de governar o país com aquilo que nos vai acontecer à nossa economia. Não devíamos ter pressa nenhuma. Até porque se o fizermos, nós ficaremos para todas as gerações do país, as mais velhas e a vossa e as outras, como os partidos que só cortam e só cortam. E, portanto, acho que, dentro de uma perspectiva cínica, que o Partido Socialista tem de provar que tanto governa em tempos de bonança como governa em tempos de crise. E, portanto, eu não aconselharia muita pressa para se estar lá, para se estar no governo. Acho que, talvez porque comparo muito Portugal com a Espanha, e a Espanha nem se compara o nível de degradação em que aquilo está, do ponto de vista político, não me choca um discurso de apaziguamento político que implique algum tipo de concessão do género, como aquela, aliás, que o PSD fez com o Partido Socialista, o Marcelo Rebelo de Sousa era presidente, por causa do euro, na perspectiva de entrarmos na moeda única, eu aprovo-te todos os teus orçamentos, está tudo assegurado, mas agora vou fazer a oposição. E, portanto, tudo o que é instrumento essencial está aprovado, mas não concordo com as suas políticas. E, portanto, dar alguma estabilidade para que o Governo, para que o Partido Socialista gira as consequências da crise. Se não fosse isto, portanto, se não fosse esta crise da economia que vamos passar e que nos vai colocar, vai nos obrigar a um conjunto de políticas que eu não sei se o António Costa não prefere demitir-se antes de as ter que executar, mas se não fosse isso, acho que aquilo que nos faltava ao nosso espaço político era um discurso mobilizador no sentido de aspiracional. Acho que a ideia de contas certas não só não é inspiradora para ninguém, como já a perdemos até. Não é? Já não somos donos desse capital, político. E no nosso espaço político não existe um discurso que seja verdadeiramente inspirador para as gerações da minha para baixo, portanto, dos 40 e 42, dos 42 para baixo. Não existe. Não, eu, enfim, como sou mais liberal, sei ou acho como é que eu criaria, mas não temos de estar todos de acordo nisso. Mas uma coisa que eu sinto é esta ideia de alternância ou de eles estão a fazer péssimo e, portanto, nós temos que ir fazer melhor,
sinceramente, acho que não basta. Não, é mesmo insuficiente. E por isso é que eu acho tão importante não perdermos a batalha ideológica agora, a pretexto desta pandemia, a batalha ideológica sobre que o socialismo é que é e que afinal o Estado é que é preciso. E só uma consideração que eu acho que não deixa de ser engraçada para usar não agora, mas mais tarde. Este tempo que nós estamos a viver de isolamento social é o tempo, ou é o mundo que a Greta pede para nós vivermos. Sem voos, sem turismo, sem andarmos de um lado para o outro, sem poluição. E nós não estamos a gostar deste mundo. Ok? E, portanto, em algum momento, quando isto passar, nós vamos ter de mostrar que esta ideia que agora este mundo tão limpo, que até já falsificam as fotografias a mostrar golfinhos a entrar pelos canais de Veneza, este mundo não é bom. É possível compatibilizar as duas coisas na nossa crescimento económico, gozo pessoal e profissional e, claro, um Estado que assegura proteção social aos mais vulneráveis. Obrigado, Adolfo. Não disse a Hungria, mas diga a seguir. Ok. Vou passar a palavra ao Carlos Brazão. Olá, boa noite. Obrigado por usar esta noite connosco. Um dos exemplos que tem sido dado tem sido, enquanto sucesso para a luta contra o Covid-19, tem sido a Coreia do Sul. E uma das medidas mais importantes foi a partilha pública de dados privados, dados pessoais, ou seja, criou-se uma plataforma acessível com a localização em tempo real das pessoas infectadas. Pelo menos isto foi o que foi noticiado em imensas plataformas. Isto levanta uma questão que é, que várias opiniões já tinham apontado, que é que este vírus tem tendido a acelerar tendências já existentes, ou seja, neste caso, por exemplo, de uma progressivamente maior cedência de dados pessoais, seja para empresas ou para Estados. Vê isto enquanto uma ameaça séria após o Covid? Como é que nós podemos lidar com isto? Como é que nós podemos, idealmente, escalar isto para trás, depois de conseguirmos derrotar esta doença, digamos assim? Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Carlos. Vou passar a palavra ao Francisco Rocha. Força, Francisco. Penso que não nos estamos a conseguir ouvir. Tens de ver aí no teu... Não está fácil. Experimenta agora falar. Nada. Aproveito para agradecer aos 114 participantes aqui no Zoom. No Facebook também penso que estão mais alguns. Não consigo ter aqui acesso aos números, mas penso que já estaremos acima das 120, 130 pessoas. Muito obrigado a todos. Penso que o Adolfo também agradece este auditório que tem aqui para o ouvir. Francisco, não está a ser possível. Vou passar a vez ao Pedro Sequeira. Tenta resolver esse problema e a seguir eu volto a ti. Está bem? Força, Pedro. Posso? Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar o anfitrião Alexandre, cumprimentar todos os presentes e claro, o convidado Adolfo Mesquita Nunes. E muito obrigado por despender o seu tempo connosco. A minha pergunta foge um bocado ao foro político que se está aqui a falar, se calhar até às previsões, àquilo que se percepciona daquilo que será o futuro. E penso muito com o facto de Portugal ser um dos países da União Europeia que recebeu esta epidemia, este surto, de forma mais tardia, recebeu o surto mais tarde. E, portanto, as decisões da Direção-Geral de Saúde, da Ministra da Saúde, as nossas formas de governar nesta altura são um bocado influenciadas por aquilo que se tem vindo a fazer na União Europeia. Isto já foi dito pela própria Diretora-Geral da Saúde, e a minha questão é,
como é que nós nos devemos orientar agora neste período? Isto advém do feedback que eu recebo das pessoas. O facto de nós termos uma série em estado de emergência, uma série de direitos e de deveres, e sabermos aquilo que podemos ou não podemos fazer. E, por exemplo, o facto de termos bastantes liberdades, temos na mesma bastantes liberdades, sair à rua e tudo mais, de forma devidamente justificada, e eu sinto que as pessoas estão confusas, porque as pessoas conhecem o seu direito de sair à rua em determinadas circunstâncias, mas mesmo assim são advertidas pelas forças de segurança. E eu acho que isto, e como vemos em muitos países, está a gerar uma onda de violência. E isso preocupa-me e gostava de saber de que forma é que se pode solucionar isto, porque, por exemplo, em França, as pessoas andam com papel que tenha morada, que tenha assinatura e que tenham 3 ou 4 opções de motivo de deslocação. Eu acho que isso é algo muito mais funcional do que aquilo que nós cá temos. Pronto, e é muito no fundo isto. Obrigado, Pedro. Vou ver se, para terminar esta ronda, vou ver se o Francisco Rocha já conseguiu. Força, Francisco. Não está fácil. Tenta fazer a questão pelo chat e depois eu faço a questão, está bem? Ok, combinado. Então vou passar a palavra à Elisa Manero. E é a última questão desta ronda, depois passo ao Adolfo. Boa noite. Boa noite, Elisa. A minha questão é, agradeço a presença do Adolfo Nunes e também a organização do Alexandre Poço. Vai ser fácil. Ok. Mas eu estou a ouvir. Ah? Força, agora sim. Pronto. Não está na altura de abrirmos lugar a outros nichos de mercado? Não, sem ser só o turismo? Nós temos a ciência, nós damos cartas nas áreas da saúde, na área da arquitetura, na área da engenharia. Também não podemos exportar esse saber. Não é a altura dos portugueses conseguirem fazer outras coisas sem ser só o turismo? Obrigada. Muito obrigado, Elisa. Força, Adolfo. Ok. Começo também pelo turismo, dizer o seguinte, turismo não é só a parte do destino turístico. Quando nós temos hoje motores de reservas ou de buscas e que foram precisos matemáticos para criar, ou de reservas online, ou de gestão de preços, isso é ciência, isso é inovação, isso é dados. E, portanto, aquilo que me parece que era importante era que Portugal, para além de ser um destino turístico, pudesse ser também um hub onde as várias ciências se põem a servir à atividade económica onde nós somos também muito bons. E, portanto, não só éramos um destino turístico, mas éramos também onde há mais investigação, mais ciência aplicadas à área do turismo. Porque é uma área que permite conjugar isso tudo. Agora, do ponto de vista da ciência, nós temos um problema, um constrangimento. É que é a nossa a nossa grande dificuldade de financiamento de projetos. E por isso é que a maior parte das boas ideias tem que sair daqui para poder realizar-se. Porque, do ponto de vista da nossa organização económica e financeira, nós não temos tradição de financiamento. Temos muitas dificuldades de financiamento. Portanto, nós somos ótimos nas startups, como aliás se vê, mas depois a parte do crescimento nós já não conseguimos acompanhar. E há várias políticas que podem ser seguidas nesse sentido para facilitar o financiamento, o investimento, o capitalismo popular, o mercado de capitais, mas isso ajuda a explicar porque é que nós, sendo muito bons, ou ter muito bons nomes e casos na área da ciência, depois não conseguimos dar o salto. Mas sim, eu acho que nós nunca devemos depender exclusivamente de nenhuma atividade económica como é evidente. Agora, uma coisa para mim é certa, eu não posso comparar Portugal, que é um ótimo destino turístico, com um país que não tem as mesmas condições que nós. Portanto, é normal que para eles o turismo não seja tão relevante quanto é para nós, porque temos este ativo que temos de explorar. O estado de emergência tem esse enorme perigo que eu acho que não corremos aqui. Aparentemente, porque as declarações do Primeiro-Ministro relativamente a ele têm sido, parecem bastante sensatas,
é um perigo porque dá ao Estado poderes que de outra forma não lhes estão conferidos. Os instrumentos do estado de emergência podem ser utilizados para o bem e com a proporção devida ou para o mal. E por isso, independentemente de parte do estado de emergência que o Orbán aprovou ser comum aos estados de emergência dos vários países, o que é ali preocupante é a trajetória que ele tem tido de eliminação da oposição, dos descontentamentos e da imprensa que lhe é alheia, ou que lhe é oposição. E isso já não se faz, porque depois pedem sempre provas. Mostra lá uma lei em que ele proíbe e que institui a censura, ou mostra lá uma lei em que ele diz... Isso era antes. Antes é que os ditadores regulavam por decreto e censuravam por decreto. Hoje, basta que o grande amigo do primeiro-ministro compre o jornal que é da sua oposição. Basta que uma grande empresa cujo empresário está a fazer a finca-pé contra o governo, que fique sem fornecedores, porque, entretanto, há vários fornecedores dessa empresa que já não fornecem porque houve uma espécie de uma ameaça. E, portanto, as coisas são mais ténues, mas é evidente aquilo que se está a passar na Hungria e, para mim, acho que a direita devia ser mais firme e mais contundente, porque há companhias que nós não devíamos ter e com as quais não devíamos estar. Mas isso é que não quero antecipar, porque amanhã o tema que escolhi para a crónica da TSF é precisamente esse. O exemplo da Coreia do Sul, que traz dados. Eu estava a ver se abria aqui o chat para partilhar convosco um artigo mas eu depois já vos mando, que acho interessante, que desmonta de alguma maneira 22 mitos contra os dados e contra este mundo em que estamos a viver. Claro que ele levanta preocupações, mas elas são menores do que aquelas que temos. Preocupa-me que um ente, seja o Estado, seja uma empresa, tenha poder sobre mim que eu desconheço que tem. E preocupa-me o uso que é feito disso, porque me amordaça, porque me limita as minhas liberdades. E nesse sentido, acho que faz-me sentido, passo o pleonasmo, a existência de regulação que tenha que ver com a proteção do meu direito de propriedade aos meus dados. É assim que eu vejo a coisa. E, portanto, se eu sou dono daquilo que são os meus dados, eu quero ser dono e, portanto, quero ser eu a geri-los. E tudo o que seja nesse reforço, acho que faz sentido. Não compro a tese de que quem não quiser estar no Facebook não está, ou quem não quiser estar no Instagram não está, porque isso é mentira. Eu, se quiser comprar um bilhete de avião, eu tenho que criar perfil, eu tenho que deixar dados. E não devia ser obrigado a ter que ir apagar os cookies todos de cada vez que faço um voo. Isto para vos dizer que, como já acontece em parte, mas acontecerá muito no futuro, cada companhia aérea vai conhecer quem são vocês e qual é o preço que estão dispostos a pagar por cada viagem. E, portanto, imaginemos que o Alexandre voa para Londres e, normalmente, quando os preços ultrapassam os 100 euros, já não compra, mas se eu, apesar disso, mais de 100 euros comprar bilhetes, a companhia aérea vai saber e ao Alexandre vai sempre apresentar preços no borderline do que ele está disponível para pagar e a mim vai-me pôr preços acima dos 100 euros porque sabe que eu pago. E estes dados são deixados do nosso histórico. Não é? E isto vai ser possível fazer, ou já é possível fazer. E, portanto, preocupa-me que eu não saiba a utilização e não seja dono dos meus dados. Agora também digo uma coisa. Se eu estiver no meio do nada, o meu carro parar e tiver que ligar o 112, a ideia de que tenho que pedir o 112 e não tenho que falar, porque basta-me ligar o 112 e a ambulância sabe exatamente onde é que eu estou, é muito confortável. Como é muito confortável ter o Waze ou o Google Maps ou etc. Portanto, acho que estamos a viver num mundo em que o Estado está a deixar de ser o único que tinha informação sobre nós, porque era o único. E, de alguma maneira,
temos empresas que se estão a substituir a Estados, são mais poderosas que Estados, e isso implica, evidentemente, regulação, mas uma regulação com base no direito de propriedade de cada um de nós aos dados e não uma regulação que tenha que ver com dificultar o livre funcionamento das empresas. Mas sobre o Sul, e linkando isto ao estado de emergência, preocupa-me o estado de emergência porque aquilo que se vê hoje, pelo menos até agora, e eu confesso-vos que não gosto de ver, e eu sou defensor do isolamento social, estou a praticá-lo há bastante tempo, este policiamento sobre os outros e criar e ter opiniões sobre a vida dos outros. Eu não sei se quem está aqui a passear, eu tenho um pátio aqui mesmo à frente, se quem está a passear o filho, o está a fazer porque o filho tem mesmo que ir passear, por razões de saúde, porque em casa está a acontecer qualquer coisa, uma discussão, o que quer que seja. Portanto, a facilidade com que nós começamos a opinar e a pedir ao Estado que prenda e que a senhora provedora da Justiça que disse não sei o quê tem que ser já destituída porque disse que não se pode impor a quarentena a quem vem do estrangeiro, independentemente de eu concordar ou discordar com a posição da senhora, a sociedade, quando vive com medo, de facto, ela reage de uma maneira que nos faz relembrar que muitas das vezes as ditaduras persistiram porque durante muito tempo as pessoas sentiam-se confortáveis com aquilo que estava a acontecer. Porquê é que eu digo até agora? Porque ainda não estamos a viver as consequências do lockdown. Mas assim que começarmos a ouvir falar de despedimentos, assim que as pessoas começarem a sentir que o seu emprego está em causa e começarem a perceber, vai ser ao contrário. Eventualmente vão dizer, eu preciso de ir trabalhar. E essas situações, que já não sei qual de vós perguntava, de motins que há em Itália, etc., é de pessoas que querem comer, precisam de ir trabalhar, e por isso é que eu acho que nós temos mesmo que encontrar, se o vírus voltar no inverno, uma forma de compatibilizarmos estas duas coisas, caso contrário, a sociedade fica num caldo de desespero que não é... que não é saudável. E só sobre a nossa reação e o que estamos a fazer relativamente comparado com os outros países europeus. Essa é uma das consequências do mundo global em que nós estamos, como é evidente, porque nós temos muito mais acesso àquilo que os outros fazem, para o bem e para o mal. E aquilo que se está a passar no lockdown, ou que se está a passar com algumas das políticas que nós estamos a ter, é a mesma coisa que aconteceu com o papel higiênico, que é, alguém viu uma pessoa pôr rolos e rolos de papel higiênico no carrinho e achou, eu também tenho que fazer o mesmo porque vou ficar sem papel higiênico. E às tantas toda a gente acha que vai ficar sem papel higiênico. E por isso é que, de alguma maneira, ainda bem que há alguns países que vão resistindo e que vão ter para nós podermos comparar. É verdade que nos atrasámos na reação, portanto fomos dos últimos e podíamos ter preparado um pouco melhor, mas eu confesso que podemos ter preparado melhor algumas coisas, de sistematização de dados claramente, e de informação e comunicação, mas o embate que aí vinha não era com 2 meses a mais, ou 1 mês a mais, que nós poderíamos ter resolvido aquilo que vai ser o embate grande, que é os nossos equipamentos, as nossas instalações. Portanto, como é evidente, podíamos ter reagido mais cedo, mas eu aí não sou tão crítico sobre isso. Caput. Mais questões? Eu tenho aqui uma, entretanto, do Francisco, que fez por escrito e não conseguiu fazer oralmente, e tem a ver com os mercados dos morcegos e dos pangolins, sabendo que o Covid-19 surgiu devido aos mercados de animais na China, onde as condições de higiene são quase ou totalmente inexistentes, e que este não é o primeiro surto que está por causa deste facto. Qual deverá ser a atitude da comunidade internacional para com a China relativamente a estes mercados, bem como outras situações que antecedem relações entre países, como por exemplo ao nível da propriedade intelectual? Forçado. E agora vou passar, se calhar juntamos, vou passar a palavra ao Tiago. Portanto, esta é sobre os mercados dos animais, e vou passar a palavra ao Tiago Sousa Santos. Olá, estão-me a ouvir? Sim, força. Olá, Alexandre. Olá, Adolfo. Obrigado por estares aqui connosco hoje a falar do pós-Covid, se assim podemos chamar. A minha questão vem atrelada também numa observação e tem que ver, lá está, com o pós-Covid do ponto de vista económico em Portugal, mas também na Europa. Portugal, para além de depender muito do turismo
depende também economicamente das micro, pequenas e médias empresas, que são a maior parte do nosso tecido económico. Já vimos com as notícias que vieram à baila e até com as declarações do Rui Rio na entrevista há 2 ou 3 dias, creio eu, que os sócios gerentes das microempresas especialmente não estão a ter qualquer tipo de apoio e o pequeno comércio está fechado. Por outro lado, temos grandes empresas, eu sou do distrito de Setúbal, portanto falo no caso da Auto Europa, empresas que valem só diretamente 1% ou mais que 1% do PIB, também com produção parada ou muito reduzida, e é como é que nós podemos, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista fiscal, dar resposta quer às micro e pequenas e médias empresas, quer a estes grandes empregadores, para que possam continuar a desenvolver a sua atividade sem falir, ao fim e ao cabo. Claro que uma Auto Europa não vai falir por causa disto, mas as micro, pequenas e médias empresas podem falir e a Auto Europa pode perder muita capacidade. Como é que nós damos resposta a isto do ponto de vista nacional, mas também ao nível da União Europeia, sem que isso signifique, que é o que me parece que vai acontecer a seguir, sem que isso signifique um aumento da carga fiscal no nosso país sobre as famílias. Eu não vejo forma, sinceramente, de dar resposta à questão económica das empresas sem aumentar a receita do Estado, porque sabemos que é chapa ganha, chapa gasta, mas gostava, por outro lado, que o Adolfo nos dissesse aqui um milagre de como fazer isto sem aumentar a carga fiscal sobre as famílias. Obrigado. Obrigado, Tiago, e como os primeiros têm sempre alguma vantagem, gostava de dizer que a partir de agora vou ser um pouco mais exigente com a gestão do tempo. Talvez esta foi a última pergunta livre da parte do Tiago. Vou passar a palavra ao Fernando e pedia no máximo 1 minuto a tua questão. E depois passo a bola ao Adolfo. Força, Fernando. Obrigado, Tiago. Força. Só 1 minuto. Força, estamos a ouvir. Já não estamos. Já não estamos. Já não nos estamos a ouvir. Estávamos no início e deixámos de estar. Força. Verifica qualquer coisa ao nível do som. Não estamos a ouvir. Fernando, tal como o Francisco, vou pedir que faças a tua pergunta por escrito e eu leio, está bem? Esse que é mais fácil assim. E vou passar a palavra ao Vítor Mendonça. Força, Vítor. Bem, muito boa noite. Um abraço para a Madeira. Obrigado igualmente para aí para vocês. Boa noite a todos. Eu tenho 2 questões e vou tentar ser direto e rápido. Quero desde já agradecer ao Alexandre e a participação do Adolfo neste debate sobre o nosso futuro pós-pandemia. Como disseste, eu sou da Madeira e a minha pergunta coloca-se mesmo com a questão do turismo numa região, como a região autónoma da Madeira, que vive quase única e exclusivamente do turismo. O que é que estas regiões que viviam e muito provavelmente vão deixar de viver do turismo podem fazer para combater esta crise? Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor. Eu já pedi ao Fernando para enviar por escrito. Força, Adolfo. Ok. Então, sobre a crise e evidentemente depois também casa com a Madeira e com o turismo. Vamos lá ver. Nós, a primeira coisa que temos que ter noção é que, e isto interessa ideologicamente, é que a economia fechou por decisão do Estado. Okay? Isto não é uma falha de mercado, que de repente o sistema fracassou. O Estado decidiu, por razões que compreendemos, pelo menos até durante esta extensão, decidiu é para fechar. E, portanto, o Estado tem aqui uma responsabilidade que não teria se estivéssemos perante colapso de empresas que fizeram más opções, ou que se endividaram a mais, ou que não tinham capacidade de estar preparadas para um evento expectável. Não é? E por isso é que eu acho que a responsabilidade que o Estado tem aqui é maior do que noutras circunstâncias.
Depois, aquilo que nós temos estado a ouvir dos vários países europeus, para além dos mecanismos europeus de ajuda, já lá vou, do ponto de vista nacional, é milhões. Os espanhóis falavam em 200 mil milhões. Ou seja, dinheiro que o Estado tem nos cofres ou que vai mobilizar para ajudar. E a questão é saber se não é mais barato e não é mais eficaz o Estado, em vez de mobilizar essas verbas, essa despesa, prescindir de receita. Prescindir de receita dos impostos para as empresas e famílias, mas sobretudo para as famílias, porque as empresas não é no IRC que têm a sua vida resolvida, embora o IRC fosse bastante relevante. Porque é preciso dar liquidez. Nós, neste momento, depois faltava-me aqui o outro pressuposto, nós temos que evitar que uma crise de oferta, que é porque as empresas estão paradas e deixam de produzir, conduza a despedimentos e conduza à crise, que transforma depois uma crise de procura em que as pessoas também não têm dinheiro para consumir. E, portanto, temos que garantir que as empresas têm condições, pelo menos uma parte delas, de continuar a elaborar, continuar a empregar pessoas, etc. Portanto, elas precisam de liquidez. Elas precisam de perdão de impostos. Precisam de fim das execuções fiscais. Precisam de isenções de todas as taxas que têm que pagar, que o Estado tem que deixar de pagar. Precisam de desconto nos descontos para a segurança social que o Estado tem que prescindir e que tem que eventualmente cobrir durante alguma parte. Precisam de moratórias a taxas de juros zero, com a participação do Estado a dinamizar o setor financeiro para aquelas que estão endividadas e não terem que pagar os seus créditos. Tem que haver benefícios fiscais para os credores privados não cobrarem, neste momento, as dívidas que têm sobre outros. E, portanto, em vez de procurar a solução, e é aqui que eu acho que, ideologicamente, depois pode haver soluções distintas sobre como é que o Estado tem que intervir, sendo certo que o Estado tem que intervir porque foi o Estado que decidiu fechar a economia, por razões que podemos compreender, eu iria mais no sentido de dar tesouraria às empresas, mais do que propriamente estar-lhes a fazer linhas de crédito e linhas de apoios e prestações sociais, porque nunca estamos a conseguir garantir aquilo que me parece que é essencial. E isto vale para as empresas de turismo da Madeira, como vale para as outras. Atenção, disseste aí uma frase que eu fixei, de que se calhar não vai poder voltar a viver do turismo. A Madeira vive do turismo, não é por incapacidade de ser boa noutras coisas, é porque é muito boa no turismo. E, portanto, e já passou por cataclismos chatos, severos, e rapidamente recuperou, enquanto destino turístico. E, portanto, se nós somos muito bons numa coisa, altamente competitivos, com os problemas de insularidade que a Madeira tem, e apesar disso, é um destino turístico. Aliás, para quem não é madeirense, foi o nosso primeiro destino turístico, antes do Algarve. Quer dizer, acho que não há que agora dizer temos que largar o turismo e temos que rapidamente diversificar, porque rapidamente, não, com o tempo, vão ser competitivos de novo. Acho é que as empresas, de facto, precisam, e aqui, uma vez mais, aqui há um problema, de facto, na procura, porque com fronteiras fechadas e sem voos, não há forma de cá chegar, muito menos há forma de chegar à Madeira. Agora, não há soluções perfeitas aqui, até porque a dimensão do que nos vai acontecer, mas eu diria, Alexandre, eu envio-te 1 ou 2 artigos que são interessantes sobre o outro que falei sobre a questão dos dados e das novas tecnologias, e outra sobre as respostas que temos que dar. Agora, num estado de emergência, que é aquele que nós estamos, não pode haver espaço para, como é que eu ia dizer, para purismos ideológicos do género. Quer soluções ideologicamente perfeitas, porque não existe. Ou sem efeitos secundários, ou sem efeitos benéficos. Não existe. Nós estamos num estado de emergência, nós mandamos fechar a economia durante 15 dias, eventualmente mais 30, ou mais 15, portanto 30, e portanto temos de perceber que o Estado tem aqui essa obrigação. Sobre os mercados dos animais, vamos lá ver. Por isso é que eu acho que há muita coisa que culturalmente vai mudar nas viagens. Porquê? Porque cada cultura é uma cultura, desde que respeitem as liberdades de cada um, não é? E que as pessoas tenham os seus direitos assegurados. E, portanto,
nós também suamos lagosta viva e os caracóis. E comemos ostras. Eu não, mas há quem coma ostras vivas. Okay? Agora dizes-me, bom, mas isto levanta problemas de saúde. Pois, mas eu não consigo chegar para além da sensibilização relativamente ao direito dos animais e das condições de saúde. Eu não consigo regular a China. E nós, União Europeia, temos várias restrições à entrada de produtos fora do mercado europeu, fora do mercado único, que não cumprem com os nossos estándares. Mas isto que se passou é outra coisa. É a gente que chega e que pode ser portador da doença. E por isso é que eu disse que aquilo que tenho mais curiosidade em ver, para além das preocupações todas que tenho relativamente à economia, é como é que nós, culturalmente, vamos mudar a nossa forma de viajar, e por isso é que eu disse que além dos líquidos vamos ter que mostrar a temperatura. E provavelmente nos nossos edifícios onde trabalhamos vai haver detectores não só de metais, mas de febre. E vamos ter, se calhar, uma política ou uma forma de lidar com uma gripe, se calhar mais asiática, que começamos logo a pôr as máscaras para não sermos portadores de doenças para ninguém, que é aquilo que os asiáticos já fazem com gripes normais. Mas relativamente ao mercado dos animais, por mais abjeto que isso me pareça, a verdade é que só podes estabelecer regras comerciais que de alguma maneira podem servir de barreiras aos produtos e com isso tentar, uma guerra de mercado ou uma guerra comercial, tentar contornar ou tentar condicionar aquilo que a China fará. Agora, se vais impedi-la a ter mercados com animais, não sei, se calhar sem emitir opinião, sobretudo para as pessoas do meu partido que estiverem a ouvir, sem emitir opinião, Portugal e Espanha são países que fazem touradas e que muitos países acham que é uma coisa completamente impensável, não é? E, portanto, eu não sou a favor das proibições, portanto, não defendo a proibição, mas enfim, isto para dizer que temos que ter também uma noção de que há culturas diferentes. Desculpa se me alonguei. Sim. Vou aqui tentar dar a voz ao Fernando Borja. Fernando, vê se consegues agora. Agora sim, já consigo. Já consegue? Estão a ouvir? Força, sim. Tenta apenas ser conciso. Está bem. Adolfo, boa noite. Eu vou diretamente ao assunto, que é se por trás do Covid não podemos estar perante um pretexto para nacionalizações e reformas que outrora não eram possíveis legalmente, e como é que a direita se vai posicionar perante um Estado bombeiro, porque no fundo o Estado pode estar a salvar empresas ineficientes e também, uma vez mais, a adiar as reformas estruturais, como por exemplo o fecho de algumas empresas. Bem, acho que penso que já percebemos o ponto. Penso que já percebemos o ponto. Pronto, e só para concluir, Alexandre, também se isto não é o momento também para renegociarmos as cotas na UE de agricultura, pesca e da indústria, e também esta é a terceira, finalizar, é se a direita não... Diz? Sim, e as pescas. E a terceira pergunta é perceber também se a direita não se pode assumir como um motor do planeamento e da prevenção, algo que falta em Portugal, e estarmos a preparar o dia seguinte já para o regresso ao mercado de trabalho, como está a ser feito na Alemanha, com a introdução de pessoas que podem já ter certificados de imunidade. Pronto, é basicamente isto. Mais uma vez, volto a apelar à vossa concisão. Luís Nunes dos Santos, força. Antes de nada, eu dizer aqui boa noite a todos. Por acaso, a minha pergunta ia no sentido daquilo que disse agora o Fernando, um bocadinho diferente, porque eu tenho assistido também, como o Adolfo disse há bocado, ao spin da Troika, já estão a dar a volta ao texto. Aqui em Espanha tenho reparado que já se fala em nacionalizações, e eu também tenho notado, porque estou numa faculdade neste momento muito socializante, digamos assim, e vê-se entre algumas pessoas
de alguma forma, o desejo, tanto o desejo não, tipo, vem à frente uma possibilidade com esta situação de concretizar uma revolução com 100 anos e já muito atrás no tempo e que falhou em toda a linha. E eu, como isto é uma conversa dos desafios para o futuro, não perguntar o que é que a direita, como o Fernando perguntou, tem a dizer sobre o assunto, mas enquanto sociedade, o que é que nós temos que dizer sobre tanto uma direita como, por exemplo, o Orbán está a implementar, não é? Está a fazer na terra dele, e nós, aqui nos países mais a sul, que sofremos sempre um bocadinho com falta de dinheiro, como é que nós podemos fazer frente, de alguma forma, aqui a este desejo cumprido da revolução de antigamente? É isso. Obrigado, Luís. Um abraço para Évora. Yeah. E a última questão desta ronda, José Teixeira, e a seguir temos a última ronda. Antes do Adolfo responder, vou passar a palavra ao José Teixeira. Dinheiro para o Hospital São João. Força, José. Oi, sou eu. Oi, peço desculpa. Peço desculpa, estava aqui a falar com a minha mãe sobre as paróquias. Boa noite. No seu entender, acha que o governo vai aumentar os impostos ou irá diminuir a despesa pública? Muito obrigado, José. Um bom modelo de concisão para as últimas questões que temos. Muito obrigado. Força, Adolfo. Bom, eu na intervenção inicial eu frisei muito a ideia do combate ideológico, precisamente por causa de algumas das perguntas que estamos a ver aqui, porque são essas as questões que se estão a colocar e algumas delas na nossa geração. Mesmo pessoas que estão mais ou menos ideologicamente comprometidas connosco, perante este susto e perante a conversa de que isto fracassou e que o modelo fracassou e que se calhar temos que nacionalizar tudo e se for tudo do Estado as coisas corriam melhor, nós temos de ter uma conversa estruturada do ponto de vista ideológico, independentemente depois de cada um ter o seu partido e de ter visões diferentes sobre o que fazer a seguir, sobre que isto não é, de forma alguma, uma crise nossa, gerada por nós e pelo nosso modelo económico. Eu por mais liberal que seja, e costumam dizer que sou bastante, tenho para mim muito claro que não é útil para nenhum dos lados, nem sobretudo para o país, a conversa entre público e privado, em que ou há público ou há privado. E em que no privado está tudo bom, no privado está tudo mal, ou, ao invés, o público é péssimo e no privado está tudo. Desde logo, porque as pessoas são as mesmas. Eu, se for agora para funcionário público, não perco qualidades e vice-versa, se um funcionário público passar a empresário, não ganha qualidades porque é empresário. Os quadros, os incentivos e os meios em que cada um dos setores se move são diferentes, respondem a estímulos diferentes e têm capacidades distintas de resposta. E o que para mim é essencial, e acho que este deve ser o nosso ponto, e ele é comprovado, aliás, nesta crise, é a compatibilização entre os dois setores, que devem ser concorrentes entre si, mas dentro de uma concorrência cujo quadro final seja de complementariedade. Não foi a ministra que se apressou logo a vir dizer que os privados e que estava a fazer parcerias com os privados e que se calhar ia ter que recorrer aos privados para assegurar as urgências dos... Porquê? Precisamente porque é isto que faz sentido. Porque faz sentido que existam vários modelos a trabalhar e a coexistir. E se temos de alguma maneira centrar as nossas atenções por causa daquilo que está a acontecer, então é na área da saúde. Não é nacionalizar empresas onde nós, se agora aquilo que temos que responder é a questão da saúde, para que é que temos que estar a nacionalizar empresas que nada têm a ver com a área da saúde? E dentro da área da saúde não há necessidade de nacionalizar coisa nenhuma, o que há é de redimensionar aquilo que é o setor público e é para aí que tem que ser canalizado parte do investimento. E isso faz com a estrutura de despesa e de receita que o Estado tem atualmente. Ou seja, enfim, é preciso que tenham noção de que a percentagem do orçamento que vai para a saúde, neste governo, não tenho o dado deste último orçamento que foi publicado ontem, ou anteontem, mas é muito semelhante à percentagem do nosso tempo.
O dinheiro é menor, porque o PIB hoje é maior, portanto há mais golo. Mas a fatia que estamos a dar à saúde é mais ou menos a mesma que era dada no nosso tempo. E, portanto, se queremos olhar para a atenção do Estado e das nossas políticas, então é na área da saúde, não é nenhuma outra. E, portanto, falarmos da TAP e de companhias aéreas e etc., devíamos era estar focados na área da saúde. E na área da saúde aquilo que se comprova é que é útil esta existência de complementariedade entre público e privado. O caso espanhol é um caso distinto do nosso, aparentemente, porque eles estão no governo, a extrema-esquerda está no governo, e uma extrema-esquerda que não teve a tendência ou a tentação de se social-democratizar, como o Bloco de Esquerda teve cá. Pelo contrário, e isso sim, e é uma batalha ideológica, e eu acho que nós temos de estar preparados para a travar. E, sobretudo, dizer àquelas que são as novas gerações que não existe nenhum mundo, nada do que temos hoje, do que consumimos, daquilo que faz parte do nosso cotidiano, nada existiria sem este mundo global em que vivemos. E mais, em nenhum outro momento da nossa história, nós estaríamos em melhores condições do que estamos hoje para passar por isto que estamos a passar, por mais duro que isto seja. Temos hoje mais do que alguma vez tivemos para poder passar por isso. Houve mais umas questões, o que é que foi? Alimentar as cotas. Cotas e a preparação dos bom, como eu tinha dito há pouco, acho que é útil prepararmos o inverno e prepararmos a possibilidade de ter que ter outra estratégia que não seja o confinamento geral. Isso passa, eventualmente, por termos possibilidade de testar a população, não, como disse, testar se está infectada ou não, mas de testar os seus níveis de imunidade. Confesso que me choca um pouco a ideia de como os judeus terem a estrela amarela, eu ter um certificado de imunidade. Rotular pessoas não me agrada. E, portanto, confesso que li a notícia e achei, não é por aqui. Quer dizer, a pessoa pode ir trabalhar, mas esta ideia de certificados de imunidade é uma coisa que me assusta-me. Porque há erros, porque o Estado erra, porque o Estado pratica atos ilegais, isso é a vida, é normal. Quer dizer, não precisa haver corrupção para haver atos ilegais. Eu sou advogado, passo a vida a impugnar atos administrativos. Portanto, cuidado com esta ideia de policiamento e de a divisão da sociedade entre os chãos e os menos chãos. Aquela coisa que anda aí a circular de se andas a passear na rua, então põe o teu autocolante a dizer que queres morrer, que é para não ocupar-se espaço no hospital para as pessoas que efetivamente ficaram em casa. Calmem, então os que fumam não podem ir para o hospital porque com doenças respiratórias e os obesos não podem. Acho que temos que ter algum cuidado com o poder que damos ao Estado ou a qualquer outra entidade monopolista para gerir as nossas vidas. Relativamente às cotas, eu tenho alguma dificuldade com o tema porque a ideia de haver uma política agrícola comum que passe por mercados protegidos e, portanto, cada um fica com uma cota, me faz alguma confusão. Acho que a livre concorrência, com regras que possam ser partilhadas por todos, com level playing field, faz mais sentido. Mas o terminar com as cotas como vamos lá ver, crítica à política agrícola comum e à política de cotas por este lado liberal, aceito. Críticas à política agrícola comum, como nós temos que ser autossuficientes em tudo e nós temos que produzir tudo e não podemos ficar dependentes de ninguém, acho um erro, porque acho que nenhum país consegue criar riqueza assim. Aliás, muitos de vocês provavelmente não teriam nem metade das oportunidades que têm hoje de trabalhar no mundo, em Portugal, para o mundo, se nós tivéssemos um mercado fechado. Provavelmente estavam a ter que ir produzir os bens essenciais que precisamos e que não temos estrutura neste momento para os montar ou para os produzir. Muito obrigado, Adolfo. Vamos passar para as últimas 3 questões. O João Junqueira, depois o Rui Guilherme Araújo, que penso que ele nos acompanha desde Bucareste. É verdade, desde Bucareste. E depois vamos a Ponte Lima
portanto, como estamos com uma pessoa de CDS, acabamos com o Emanuel Salgueiras de Ponte Lima, isto destinos é aquelas coisas engraçadas. Força, João. O João do Porto. Boa noite. Prontos, em níveis europeus, a minha questão era, como nós já sabemos, a Itália anda-se a queixar da falta de ajuda da União Europeia perante esta crise, e como nós também já sabemos, a Itália é formada por um governo de coligação com um partido populista, o Movimento Cinque Stelle, e nos últimos dias nós vimos o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano a receber as Forças Armadas russas em território italiano a trazerem carros militares que por acaso estes tinham lá autocolantes ditos a dizer "With love from Russia" para ajudarem lá na situação em Itália. A minha pergunta então é, até que ponto é que esta crise do coronavírus está a ajudar o populismo europeu contra a União Europeia? Muito obrigado, João. Agora vou dar a palavra ao Rui Guilherme. Rui, força. Conseguem ouvir-me? Tudo bem em Bucareste? Vai-se andando, com liberdades reduzidas, e é por aí que vou pegar. Faz agora 8 dias que foi declarado um chamado military lockdown no país. Daí por 2 dias, mais de 6.000 pessoas já tinham sido multadas. Eu não consigo trabalhar em teletrabalho, em casa, por isso tenho de andar sempre com um papel para ir trabalhar e com um para ir ao supermercado. E o meu ponto é, isto está para durar. Todos sabemos que isto está para durar. Até que ponto é que conseguimos sustentar uma sociedade democrática com liberdades cívicas extraordinariamente reduzidas? Muito obrigado, Rui. Um abraço. E agora, para a última questão do nosso auditório, o Emanuel Salgueiras. Boa noite, Ponte Lima. Boa noite. Estão-me a ouvir? Isso mesmo. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso convidado Adolfo Mesquita Nunes e já agora o meu amigo Rui Guilherme, que já não o vi há muito tempo. A minha vida profissional está ligada ao ramo automóvel, como muitos sabem, e também mais recentemente ao turismo de habitação. Todos sabemos que o turismo é um mercado mais afetado, no entanto, o que me preocupa em termos pessoal é mais o automóvel. No meu caso, em que não temos muitos encargos nem funcionários, parece-me ser uma coisa relativamente, dentro do possível, fácil de ultrapassar. No entanto, assusta-me a realidade de certas empresas que conheço do ramo, em que o encerramento ou aqueles programas de financiamento serão as únicas opções, causando desemprego ou estrangulamento das próprias empresas, não é? Há um exemplo aqui de Braga, que é aqui bem perto, em que um empresário recorreu já a um empréstimo de não sei a quantia, sei que a firma tem capacidade para assegurar os salários a cerca de 90 funcionários por um ano. Isso deixa-me a pensar um bocado, pá, isto, como o Rui Guilherme disse há bocado, se isto está mesmo para durar, conseguiremos ter alguma previsão de quando é que será o tal dia seguinte? Ou se não haverá um dia seguinte, mas um dia completamente diferente que nem estamos a sequer conseguir ver. Obrigado. Bem, muito obrigado, Emanuel, e portanto, tendo em conta estas últimas 3 questões, passo a palavra também para os final remarks do Adolfo Mesquita Nunes. Força, Adolfo. Ok. Hoje ou ontem, o vosso ex-presidente, o Duarte Marques, fez um tweet com um artigo sobre onde fazia um resumo das ajudas da União Europeia aos países. E eu concluo aquilo que sempre que concluo há muito tempo, é que as instituições europeias devem ter a pior comunicação possível que existe, porque é chocante como é que não conseguem comunicar aquilo que fazem. Eu sou profundamente europeísta, não federalista, mas profundamente europeísta, porque acredito no mercado comum. E é tão falso que países do sul da Europa não tenham tido ajudas da União Europeia, que
confusão. E, de facto, isto também tem a ver com os governos, porque os governos, tudo o que é bom, ficam com os louros, tudo o que é mau, as culpas são de Bruxelas, e, portanto, isto vai entrando na psique, mas acho que... e depois vemos os russos ou os cubanos que mandam 10 médicos e fazem um episódio à conta disso, deixando lá, em Cuba, os turistas chilenos, não sei se já viram os vídeos, que nem podem sair do aeroporto e nem, não têm acesso sequer a comida fresca, para fazer estas ações de propaganda como os russos fizeram. E por isso não é uma questão de haver ou não haver ajuda, é uma questão de temos de saber comunicar melhor aquilo que é a Europa. E isto parece uma lapaliçada, mas com os milhões e milhões que entram, consegue fazer uma política de comunicação melhor. Sendo certo, e isso é uma das questões do nosso tempo, e tem a ver com a globalização, é que quando achamos que os nossos governos não mandam, porque quem manda está acima, ou são as grandes corporações, e isso é reflexo da globalização, e não tem necessariamente que ser mau, mas do ponto de vista da motivação, as pessoas sentem-se desprotegidas e procuram referências, e procuram proteger-se. E isso, os partidos de direita têm que saber combinar, responder a essa ansiedade, a essa apreensão das pessoas, sem cair no nacionalismo, e já lá vou à Roménia, sem cair nesses exemplos, porque de facto existe esta necessidade das pessoas se sentirem nacionais de alguma coisa e de terem as suas referências. O populismo, como eu disse, eu acho que neste caso o governo e o primeiro-ministro não é populista, está com taxas de apreciação enormes a Itália. Precisamente porque com tudo aquilo que se passou, as pessoas reconhecem que aquilo que ele está a fazer é merecedor dessa popularidade. E porque está a resolver problemas. Quem está de fora a mandar bitites, normalmente as pessoas, quando estão perante dramas reais, descartam, porque as pessoas querem mesmo soluções para a vida delas. Não nos iludamos sobre a natureza humana. Em termos de acalmia, isso é outra coisa. Sobre as liberdades reduzidas, pois, quer dizer, como é evidente, em democracias muito recentes, como é o caso das democracias de leste, que ainda para mais têm uma natureza distinta e uma história distinta, até de resistência distinta dos bálticos, é muito mais a degradação de uma democracia fraca para uma democracia formal apenas, esse risco existe. Porque as pessoas vivem assim e habituaram-se a isso. E aquilo que era a abertura do ponto de vista económico melhorou em parte as suas vidas, mas não melhorou tanto que elas consigam pelo menos achar que não querem retroceder. O que é uma coisa, então na Roménia é uma coisa impensável. Eu te confesso, isto está no Facebook ainda por cima, mas mas eu vou dizer, eu tenho um certo fascínio por uma personagem da história que é a Helena de Ceausescu, e vou-vos explicar porquê. A Helena de Ceausescu, e por isso vi muitos documentários sobre a Roménia. A Helena de Ceausescu a mulher de Ceausescu, era uma mulher bastante pobre, vinha de meios pobres, e casa-se com o Ceausescu, que tinha sido uma personagem relevante na Revolução e que depois, enfim, fica presidente da Roménia. E ela, que não sabia ler nem escrever, não sabia ler e escrever, mas ela tinha a 4ª classe, ela tinha um sonho, que era ser Prémio Nobel da Química. Não me perguntem porquê da Química, mas ela queria ser Prémio Nobel da Química. Então, ela ameaçava a Academia de Ciências, os cientistas todos da Roménia, que tinham que escrever teses em nome dela. E então, ela tem uma tese de doutoramento em polímeros, ela tem vários doutoramentos honoris causa, entre os quais um aqui em Portugal, sendo que ela nem sequer sabia o que era o CO2. E há discursos dela em que ela está a dizer o CO2 e diz CO2,
que ela nem sequer sabia como é que se dizia. E aquilo era de uma pobreza, o país vivia numa pobreza, portanto é tão surpreendente como é que as pessoas se esquecem de verdades. Não é? Então as mulheres era um caso extraordinário. Eu não acho que vivamos esse, sinceramente, e se há coisa que eu tenho gostado naquilo que o Primeiro-Ministro tem dito, são as referências que faz ao estado de emergência com muitas reticências e com muita prudência. Vamos lá ver se vamos continuar assim. Agora, sim, a partir do momento em que tu passas a ter as tuas liberdades restringidas e se deixamos de ter um Estado, e se isso deixa de ser só do Estado de emergência e depois se perpetua com certificados de imunidade e com atestados e etc., isso sim, isso é preocupante. E passamos a viver numa outra sociedade. Sinceramente, posso conceber isso em democracias muito jovens, não acho que estejamos, e depois respondendo a um comentário que foi feito depois, penso, pelo Emanuel, nós não vamos acordar daqui a uns tempos com um mundo completamente diferente deste que nós temos. E vivemos num Black Mirror e noutra galáxia. As pessoas são as mesmas, aquilo que gostamos é as mesmas coisas, a necessidade que temos de estar uns com os outros, de amarmos uns aos outros e de estarmos em família, isso é tudo igual e continua cá. E a nossa vontade de ser mais e de ter mais, isso continua cá. Agora, de facto, vamos passar, e ainda agora só estes comentários sobre as empresas, só reforçar um bocadinho aquilo que já disse, há de facto aqui um momento que, se prolongar muito no tempo, é de destruição. É de destruição. E, portanto, aquilo que nós temos que garantir é que temos todas as condições para haver criação. E que, se isto é para ser temporário, aí sim é a função do Estado, que determinou o lockdown e que determinou o estado de emergência, garantir que as empresas têm a liquidez necessária para atravessar esta fase, porque depois retoma com dificuldades, é certo. Agora há uma coisa que, só dizer isto, é verdade que vamos acordar com o mesmo mundo, eu acho que sim, mas a estrutura de consumo pode ser diferente. Nós podemos querer coisas distintas. E por isso é que temos de ter a certeza de que vamos ter a maleabilidade suficiente para termos a migração empresarial para as áreas que vão ter que responder às novas necessidades ou às novas vontades. Como eu disse, acho que a área da saúde, da ciência, da desinfecção e do controle vai ter muita saída. Há muita coisa a acontecer, há muitas áreas de negócio que vão chegar a partir daí e por isso tem que haver estes instrumentos de criação, não é? Que se possa criar alguma coisa. Agora, não tenho resposta melhor para dar relativamente às empresas do setor do turismo, que são muito, muito pequenas, muitas delas familiares, em que, de facto, essas sim têm uma crise de procura. Não uma crise de oferta, como a maior parte dos setores, mas uma crise de procura, porque os turistas não podem chegar, nem se podem deslocar. Não é? E isto se acabou? Se acabou, tenho que me despedir. Não, agradecer o convite, como é evidente, e estou sempre à disposição, Facebook, para falar. Sou mais lento a responder do que aqui, mas dar-vos conta só desta minha preocupação, e desculpem se me repito, mas acho que durante muitos anos nós vencemos a batalha ideológica. Nunca fui adepto da tese de que a esquerda dominava a cultura. A cultura, enquanto setor, eventualmente, mas a nossa cultura de sociedade é profundamente capitalista. Mesmo os comunistas usam instrumentos do capitalismo. Não se coloca em causa isso. E, portanto, durante muitos anos, a nossa narrativa sobre o que é que funciona, o esforço, o talento, o mérito, o trabalho, a Europa, mercado único, concorrência, isso é a linguagem da nossa sociedade dos dias de hoje e é mais ou menos consensual. É tão consensual que os partidos à esquerda, socialistas, se foram aproximando e não a contestam. Mas aqui, sim, este é o momento em que nós temos de ter respostas firmes sobre o que é que aconteceu aqui, de quem é a responsabilidade da crise que vai acontecer, e não tem que ser de uma pessoa, mas o porquê que ela surge, e não podemos deixar, de facto, de participar neste debate ideológico sob pena, sim, de perdermos gente.
que ficou sem resposta da nossa parte, porque nós não lhes soubemos explicar as nossas soluções e a nossa análise das coisas. E por isso é que eu queria dar-vos este apelo de que não sintam que as nossas ideias base foram comprometidas, não foram, e são elas que nos permitem sair daqui. Isto é, quanto mais depressa regressarmos ao comércio global, quanto mais depressa tivermos um tecido empresarial forte, quanto mais depressa tivermos empresários não dependentes do Estado, mais nós mais depressa conseguiremos sair daqui. Obrigado. Muito obrigado, Adolfo. Obrigado a todos. Penso que esta conversa digital, ainda temos, ao fim de 1h30, ainda temos mais de 90 participantes. Provou que o Adolfo é dos políticos mais brilhantes da democracia portuguesa atualmente e, portanto, muito te agradeço a ti, agradeço a todos a participação nesta conversa e em breve, dentro de algumas horas ou dentro de alguns dias, continuaremos com esta saga de eventos digitais. Portanto, muito em breve teremos novidades quanto aos próximos eventos digitais. Durante este tempo, fiquem em casa se puderem. Muito obrigado a todos e vou ativar o som para que toda a gente possa despedir-se. Vamos ver se aguentamos tanto barulho, mas muito obrigado a todos. Obrigado, Adolfo. Adeus, beijinhos. Obrigado, Adolfo. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Adolfo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Estou a ver ali. Boa noite, muito obrigado. Camila, estás boa? Tudo bem? Está aí neve ou não? Sim. Pois. Tenho vontade de estar aí por causa da neve. Mas vá, beijinhos. Beijinhos. Isabel, beijinhos. A Marta é Covilhã, é da terra de tio Adolfo, não é? André, é Covilhã. O Pedro Chiquitá também é Covilhã. Agora está toda a gente a sair, ainda somos mais de 50, por isto é a vez. Sim. Um abraço, Poço, desde Ponte Lima. Era forte mais para não ver aquilo, Emanuel. Era forte mais. Beijinho, Manuel. Beijinho. Depois o último a fazer questão, uma pessoa de Ponte Lima, no município. Tinha que ser, tinha que ser. Quando o CDS ainda dá cartas. Somos alguns, 29. Vaz Gonçalves, ali está. Estamos live. Tiano Gaspar também ali. Está aí a pipa ainda, olha. Ainda está o Diogo Amaral, Diogo Neves. Calma, aí estamos. Está a implementar. Está a fazer. Bruno Melim. Vamos ver se consegues agora. Agora sim, já consigo. Estão a ouvir? Pode. É que vos ouvir. Tenta apenas ser. E como é que. E também acho que se isto. Eu dizer aqui boa noite a todos. Boa noite. Quem é que estava a dizer boa noite? Quem estava a dizer boa noite? Alexandre, eu, um abraço. Tá? Um abraço a todos, tá? Estamos juntos, não esqueçam disso. Tá? Tchau. Um abraço, malta. Um abraço, Tomás. Um abraço. Boa noite a todos, um abraço. Um abraço, Rui. Um abraço. Está tudo bem, eu? Tem gente. Vou encerrar a conversa, está bem? Um abraço a todos. Obrigado.